Shalom, shalom a todos os meus participantes do canal, a todos os meus alunos, a todos que sempre estão adquirindo os meus livros, lendo os meus livros, a todos que estão sempre de uma forma ou outra aquilatando saberes, ampliando, diversificando a sua gama de conhecimentos bíblicos, teológicos e de áreas que dialogam, que estão numa convergência interdisciplinar e transdisciplinar dentro da teologia. Hoje eu quero lhes apresentar mais uma vez, mas de uma forma mais ampla, mais diversificada, sobre o meu livro Teologia Bíblica do Antigo Testamento. E livro esse que foi produzido pela Editora Cruz. Hoje eu quero comentar um pouco, falar um pouco dentro do conteúdo, explorarmos um pouco o conteúdo que está apresentado, tratado, abordado, descrito, desenvolvido, argumentado dentro dessa obra que escrevi. Essa obra, na verdade, muitos vão dizer assim, mas ela é muito sintetizada, muito sintética. Por que essa sintetização de uma obra de teologia bíblica do Antigo Testamento? Qual é a proposta? A proposta justamente nesta obra é explorar os principais temas, fomentando ao leitor uma busca e um interesse ainda maior por conhecer a teologia do Antigo Testamento. Na verdade, é uma introdução panorâmica para que ele possa vislumbrar, conhecer cada um dos principais assuntos, temas, abordagens que aborda e que trata e que explicita a teologia bíblica do Antigo Testamento, a teologia canônica do Antigo Testamento, e também conhecer as posições, perspectivas dos principais teólogos canônicos bíblicos que atuam dentro da teologia bíblica do Antigo Testamento desde lá das suas origens. Então, como os teólogos vamos dizer assim, da pré-modernidade, da modernidade e teólogos da teologia contemporânea, teólogos que foram desde lá do período, concepções que foram até ampliadas desde lá do período patrístico, e vai se tratando, vai se abordando até chegar na atualidade, na contemporaneidade, os teólogos que hoje trabalham com a teologia bíblica do Antigo Testamento. Então, dentro do nosso primeiro capítulo, quando eu trabalho a história e o método da teologia bíblica do Antigo Testamento, é importante nós conhecermos a história, porque a história ela nos dá uma cosmovisão ampla de todos os percursos, transcursos, de todos os desenvolvimentos, de todas as perspectivas, metodologias, de todas as ideias, pressupostos, métodos que foram construídos e foram ampliados e diversificados dentro do contexto da teologia bíblica do Antigo Testamento. Então, neste capítulo introdutório, eu vou trabalhar justamente os 233 anos de história da teologia bíblica do Antigo Testamento. Claro que temos ali, dentro de 233 anos de história de teologia bíblica do Antigo Testamento, várias abordagens, investigações, sobre o texto, sobre a amplitude dos assuntos, sobre a metodologia, sobre as diversas implicações e propostas exegéticas das diversas escolas que vão surgindo, que vão propondo métodos, meios, formas para o desenvolvimento da teologia bíblica do Antigo Testamento. Eu coloco aqui, em um dos parágrafos, na página justamente 14, a racionalidade, onde eu falo que a racionalidade desses dois autores, que autores? Justamente os autores precursores da teologia bíblica do Antigo Testamento, que é John Philip Kubler, e depois do John Philip Kubler, nós vamos ter também o Bauer, tá? Frederick Bauer.
esses dois foram os mentores da teologia bíblica do Antigo Testamento. O Johann Philipp Gruber, para vocês saberem, ele foi o que primeiro palestrou sobre a teologia bíblica do Antigo Testamento no ano ainda de 1787, uma palestra inaugural sobre a teologia bíblica do Antigo Testamento. E também nós temos que pensar que depois Gubler e Bauer vão assim desenvolver, vão dar o start, né? Vão dar o início ao projeto de um estudo científico do Antigo Testamento. Então a racionalidade implicada e desenvolvida e aplicada na teologia bíblica do Antigo Testamento, tanto por Gubler e tanto também por Bauer, vai ser uma racionalidade aonde que as falácias e as propostas sobre o texto do Antigo Testamento extinguiram, claro, as possibilidades das ações sobrenaturais dentro do contexto dos escritos do Antigo Testamento, do corpus escrito do Antigo Testamento. Uma questão que até é interessante nós pontuarmos, que isso ocorre porque tanto Gubler como também Bauer estão num período do iluminismo, num período da maior abrangência da história da filosofia, e eles estão empreendendo métodos filosóficos para desenvolver um estudo científico dentro do contexto da teologia bíblica do Antigo Testamento. E com isso eles vão, claro, como até vai dizer Merrill, que é um dos grandes teólogos, né, um dos grandes mentores da teologia bíblica do Antigo Testamento na contemporaneidade. Então Eugênio Merrill vai falar o seguinte, vai falar que estas influências do iluminismo foram visíveis nos escritos de Gubler e de Bauer, contrariaram alguns seguidores e, com isso, as propostas racionalistas, tendo a de Wirth o maior destaque, foram as que causaram grande, vamos assim, divergência à amplitude canônica do Antigo Testamento. Outros escritos com outras propostas teológicas dentro de um outro ponto de vista convergiram e divergiram totalmente acerca do contexto da proposta escriturística do Antigo Testamento, dentro da teologia expressa numa forma global e numa forma individual de cada agiógrafo dentro da proposta que ele está empreendendo como agiógrafo no escrito que está desenvolvendo no Antigo Testamento. Então, em 1835, um discípulo de Hegel, o filósofo alemão Hegel, tá? Wilhelm Reich, ele irá então desenvolver uma pesquisa dentro de uma proposta denominada hegeliana, publicando uma obra de teologia bíblica que não irá obter um reconhecimento, devido à sua visão considerada extremamente filosófica, aí há um cristianismo e um cristicismo acentuado, um cristicismo que é explícito ao cânon do Antigo Testamento, em que a sua abordagem crítica, entre outras aferições céticas e a validade do cânon do Antigo Testamento, ele irá então propor que a grande parte dos escritos do Antigo Testamento não se encontravam dentro das realidades do período acreditado dos acontecimentos narrados no texto. Então, com isso, esses primeiros teólogos, eles vão empreender um racionalismo na proposta de análise e de uma explicitação científica, de um estudo científico do cânon do Antigo Testamento, até chegar ao período em que vai estar atuando Julius Wellhausen, em que esse vai ser sim o grande promotor da morte e do fracasso da teologia bíblica do Antigo Testamento nos seus primeiros momentos, nas suas primeiras décadas, nos seus princípios, nos seus primórdios. Mas após ocorrer essa morte, após ocorrer esse período fatídico, fatalista, proporcionado por Julius Wellhausen, então em 1921
começa a surgir com a proposta de Karl Barth, que era um teólogo mais biblicista, com a proposta também de Kittel, de Königke e de Eicherot, vai começar a surgir uma ressuscitação, uma ressurreição da teologia bíblica do Antigo Testamento. E aí eu vou colocar aqui nesse livro que, causado inicialmente através de Königke e Eicherot, irá trazer novos rumos para a teologia bíblica, como proposto por Königke, da necessidade de ser utilizado o método exegético histórico-gramatical, o que irá possibilitar uma explicitação dos textos do Antigo Testamento com exaustão e exatidão das realidades e verdades apresentadas e defendidas. Já Eicherot vai defender que tornou-se mais respeitado dentro da área da teologia bíblica. Ele já vai defender a teologia numa perspectiva do Berit, da aliança. E vindo com essa proposta, ele vai defender que a revelação está na comunicação de Deus com a humanidade, além de evidenciar a estrutura interna da religião do Antigo Testamento. Então, dentro desse primeiro capítulo, você vai fazer um mergulho, vai fazer uma absorção, um absorvimento da história e do transcurso histórico da teologia bíblica do Antigo Testamento para entender como é que foi todo o processo de construção, para compreender como é que foi o caminhar, o transitar, os grandes embates, os grandes confrontos, as grandes propostas metodológicas que são empreendidas para começar a ser formado um arcabouço de uma teologia bíblica do Antigo Testamento e um estudo amadurecido com uma proposta fidedigna de uma verdadeira exegese que extraia o verdadeiro sentido teológico proposto pelo hagiógrafo, ou seja, o autor sagrado dentro de cada um dos livros expressos e inseridos no cânon do Antigo Testamento. Então, depois deste capítulo, eu trabalho aí o segundo capítulo com a seguinte proposta: teologia bíblica como uma divisão da teologia. Aí eu vou explicar o porquê que a teologia bíblica ela é uma divisão da teologia e em que área, em que aspecto ela vai adentrar no arcabouço de disciplinas, do cronograma, vamos assim, do currículo, da grade curricular, do cronograma curricular, de conteúdo programático da teologia no âmbito geral e dentro do âmbito já particularizado, individual e distinto, a teologia bíblica vai ter uma participação de grande relevância e aí eu vou tratar sobre esta relevância, esta importância e essa significância ou significativa participação da teologia bíblica dentro do arcabouço da teologia. E fazendo até uma diferenciação entre a teologia bíblica e a teologia sistemática e a teologia histórica. Muito bem, então eu recomendo a você, para iniciar a ter uma percepção ainda mais ampla da teologia bíblica do Antigo Testamento, antes de entrar nos grandes teóricos, introduza os seus estudos da teologia bíblica do Antigo Testamento lendo este livro. Esse livro que escrevi para te auxiliar com esta, vamos dizer, problemática de entender cientificamente a teologia, o Antigo Testamento nos meandros da teologia bíblica. Então era essa a proposta e é essa a proposta que eu estou tratando e empreendendo neste livro e que eu queria estar e estou apresentando a você, meu amigo, meu prezado leitor, aluno e sempre colaborador dos meus projetos literários. Obrigado a todos e Deus seja convosco.